Bem, depois da construção da matriz de isopor feita pelo professor Julian, nós vamos apenas fazer uma demonstração de entintagem da matriz para que vocês observem justamente esse surgimento, né, do desenho, como que ele vai aparecer na matriz. Então, depois da construção, né, da composição, da limpeza da matriz, a gente parte para o momento da impressão. O que a gente vai trabalhar aqui é a arte da impressão. Então temos as matrizes que o professor Julian trabalhou, texturas, onde ele fez as demonstrações com ação mecânica, com estilete, ação química, ação térmica. E temos essas matrizes, onde o professor Julian já fez assim uma demonstração para vocês, a construção de uma composição. A tinta que nós utilizamos é a tinta mais conhecida como tinta offset, a tinta utilizada na indústria gráfica. A tinta ideal mesmo seria a tinta tipográfica, só que ela está muito difícil de encontrar. Às vezes encontra, né? Mas está muito difícil por conta da tipografia, você não encontra mais tipógrafos, não tem mais essa fabricação. E qual a diferença da tinta tipográfica para a offset? A offset ela tem uma secagem mais rápida. Na sua composição, né, os solventes que estão na tinta, ela faz a tinta secar rapidamente. E a tinta tipográfica ela acaba sendo mais fluida. A tinta offset serve muito bem. No momento da impressão, da realização da tiragem, né, nós vamos preparar essa tinta, deixando ela mais fluida, acrescentando na tinta vaselina líquida. Só que nesse momento eu vou retirar diretamente da lata e só apenas fazer uma demonstração dessa entintagem. Então nós temos aqui a lata, né, de tinta offset da marca Cromos, uma lata de 2 kg. Esse daqui é o preto Europa. Interessante, né? Você tem 3 tipos de preto na indústria gráfica. Você tem o preto Tri, o preto Europa. Na impressão offset, na retícula, você consegue perceber essa diferença, né? Nas nossas técnicas da gravura tradicional, também, com o olhar mais aguçado, você também percebe essa gradação, que é bem sutil. Então a lata 2 kg, ela acaba sendo uma lata que rende bastante aqui no estúdio. Ela rende bastante, né? Você trabalha uma lata dessas aqui com uma turma, 20 alunos, uns 3 até 4 semestres. Então fica difícil o aluno comprar essa lata para trabalhar no estúdio. Uma lata dessa sai em torno de uns 50 para 80 reais, essa média. E tem uma diferença de valor a depender da cor, né? O branco opaco passa da casa dos 100 reais. Amarelo Europa, magenta, então tem uma variação aí do preço. A tinta mais em conta é o preto Europa. Eu vou utilizar essa pedra litográfica como mesa tinteiro. Essa tinta, quando você abre a lata e a gente vai usando aos poucos, repito, na indústria gráfica, eles pegam essa lata de 2 kg e despejam completamente na máquina offset, nas rotativas. Aqui, como ela rende bastante, do que você abre a lata e ela já tem entrada do ar, ela já vai secando, criando essa superfície, né? Essa película na superfície. Aqui nós guardamos a lata com água. Já que é uma tinta base de óleo, nós colocamos água, a água não se mistura com óleo, então vai conservando a nossa tinta. Mas mesmo assim fica essa película, com o auxílio da espátula, tirar um pouquinho de tinta.
Toda vez que eu pego a tinta da lata, eu gosto de bater a tinta. Abrir a tinta, perceber se tem algum gomo de tinta seco, alguma sujeira. Então acho muito importante sempre bater a tinta na superfície. Aqui na sala nós temos mesas tinteiros de vidro. Você pode trabalhar na mesa de vidro ou aqui em cima da pedra litográfica. Então bato a tinta, estico a tinta. Eu gosto de criar uma faixa aqui na parte superior, que seria um reservatório com uma quantidade maior de tinta. E aqui eu vou utilizar um rolinho de borracha próprio para trabalhar com a técnica do alto relevo, linóleo, isopor, madeira. Tem uma borracha não muito dura, né? Ela é um pouco macia, apertando aqui, bem uniforme. Ele tem aqui um descansador, né, para ele não encostar na mesa quando você carrega o rolinho, para não ficar sujando a superfície. Então, ele tem esse suporte, né? E aqui eu vou, primeiro, na parte superior, que tem bastante tinta, carregar meu rolinho. E eu acho sempre importante esticar bem a tinta antes de aplicar na matriz. É interessante perceber quando o rolinho está bem conservado, como ele cria uma faixa uniforme na mesa tinteira. Você percebe que esse rolinho está em bom estado de conservação. Ele vai criando essa faixa bem uniforme. Parte superior, né, meu reservatório. E aqui eu estico. Quando eu perceber que aqui está faltando tinta, eu carrego. Vai ser sempre importante esticar a tinta. Então eu vou começar com as matrizes que o professor Julian utilizou para criar essas texturas. Como o professor Julian lembrou, né? Vocês vão trabalhar em casa com um pincelzinho seco, né? Com a palma da mão, batendo. Ajude a gente nesse sentido de limpar bem a matriz. Vocês vão perceber isso agora, né? Essas pérolas do isopor podem, né, começar a carregar a mesa tinteira com esses fragmentos de isopor. Esse momento eu acho interessante, né? Quase um momento mágico, né? Esse momento da entintagem, quando a textura ela surge. Daqui a gente pode observar aquela demonstração que o Julian deu, né? Quando a matriz quebra, né, no transporte, no ônibus. E o professor Julian criou o efeito aqui da pincelada. Olha que interessante ficou. Aqui quando o professor Julian pousou aqui o pincel com uma carga excessiva de tinta. E depois ele deu uma pincelada. Então uma primeira entintagem. No rolinho a gente já percebe que ficou, né, os ruídos aqui do isopor. Mas dá pra gente ainda aqui esticar na mesa tinteiro, carregar o rolinho e dar uma segunda entintagem. Então é interessante já perceber esses valores, né? Um exercício, né, de construção de texturas. Olha como é que é riquíssimo, né? Muitas vezes, que nem o professor Julian disse, né, o aluno fica meio perdido. O que eu vou desenhar? Qual será a minha composição? Mas esse exercício, que não deixa de ser uma pesquisa, no sentido de você trabalhar com a ferramenta cortante, com o químico, né, a ação do thinner, e com a ação térmica, com o pirógrafo artesanal que o professor Julian construiu para vocês.
ou esse ferrinho de solda de eletrônica, cada textura incrível que você consegue criar na matriz. Próxima matriz. Toda vez que eu vou entintar a matriz é importante carregar bem o rolinho. Sempre limpando bem a matriz. Palma da mão. Presta atenção também no corte, para ter um corte preciso, né? Porque sempre fica nessa rebarba, né, do isopor também. Vamos chamar assim, esse ruído do isopor, né? Primeira passada. Carregando novamente. Uma segunda passada com tinta. Carregar mais um pouquinho. É importante também, toda vez que você passa o rolinho na matriz, perceber essa quantidade de tinta que você está colocando, para não carregar muito a matriz. Então, nessa matriz, que o professor Júlia fez a demonstração, né, da ação do pincel carregado com thinner, nas duas primeiras demonstrações, chegando uma completamente furar a matriz. Depois ele foi retirando o excesso de thinner, até conseguindo esse último efeito. E olha o efeito da pincelada. Você consegue perceber que é as cerdas do pincel. Olha que textura incrível também, né? Que ficou aqui, essa borda, né? Uma morsura aberta, né? Como que abriu aqui esse buraco na matriz. Cuidado que tem que tomar é que ela fica frágil, né, Júlia? Muitas vezes quando você fica furando muito. Mas aqui numa impressão você consegue valores incríveis. E até... Professor Sibini, desculpe, o senhor fez uma colocação agora e eu estou interferindo para dizer que no fechamento hoje eu gostaria de passar algumas informações sobre como resolver a fragilidade, que a matriz muito trabalhada, a matriz de isopor, ela fica... Eu vou aproveitar e vou colocar logo, porque isso nós vamos depois colocar melhor para vocês. Mas vocês podem colar por baixo uma folha de papel, pode ser a cartolina. Uma folha de cartolina colada por baixo do isopor para que ele não quebre depois com tantas ações de rebaixamento. Muito obrigado. Perfeito. É que é justamente essa estrutura, né? Quase um esqueleto para, né, manter ela firme. Essa matriz que o Julian mostrou desde o início, uma composição simples, né, com poucos traços, mas como a composição foi crescendo, né, com as várias possibilidades que ele trabalhou aqui na matriz, com o ferrinho, o pirógrafo, né, ferrinho de solda, o thinner, fazendo perfurações, com estilete. Então tá riquíssima essa matriz no que se refere à construção dos seus valores. Carregando aqui o rolinho. Primeira passagem. Aqui um pequeno ruído aqui no rolinho. Tem que ficar atento para isso. Segunda entintagem.
E aqui percebemos, né? Repito, numa demonstração rápida, mostrando todas as modalidades dentro da técnica, né, do trabalho com isopor, você já percebe os valores, né? Da pincelada contínua, do uso do ferro quente. E vamos agora para a última matriz. Aqui eu já estou percebendo que a mesa tinteiro está precisando de mais tinta. Vou carregar aqui. Um pouquinho mais de tinta. Nessa última matriz, uma composição bem simples, né? Até minimalista, acho interessante, né? Saber usar. Como tem um gestual com ferrinho de solda, né? Ele já deixou mais solto aqui a ponta do ferrinho de solda. Interessante perceber o traço que ele criou com o auxílio do estilete, que é o primeiro corte. E depois com o estilete criando um ângulo, ele um pouco deitado, tem esse valor, né? Uma linha mais reta, limpa, o gestual do ferrinho de solda. E também o charme da técnica, que eu acho incrível, né? É justamente a textura do isopor. Essa textura do isopor que vai dar toda a característica da técnica, que é muito interessante, ficar atento para isso. E é isso, né? Essa demonstração da entintagem das matrizes. Bonito?